Ei, antes desse episódio começar, eu queria te pedir um favorzinho. Produzir esse conteúdo semanalmente exige bastante esforço daqui. E nada disso é remunerado, sabia? Pelo menos ainda não. Mas você pode ajudar a mudar isso. Vai lá no botão de seguir, avalie o podcast, recomende o podcast para os seus conhecidos e ajude a gente a espalhar o conhecimento científico por aí. Mas se você pode ajudar mais, apoie o Escuta Ciência, apoie com valores a partir de R$2 e ajude a gente a crescer. E com esse apoio você vai entrar, se quiser, é claro, em um grupo nosso, onde vai poder estar em contato direto com quem produz o podcast. Para você apoiar o podcast, basta entrar no www.apoia.se/Escuta Ciência Podcast. Ou ainda você pode apoiar pelo PicPay, procurando lá o Escuta Ciência Podcast. Mas você prefere fazer um Pix? Não tem problema, use a chave escutaciencia@gmail.com e faz o Pix. Apoie como puder, seja compartilhando, avaliando ou até mesmo dando aquela ajudinha financeira que colabora e muito com os gastos que temos para colocar o Escuta Ciência ao ar semanalmente. Agora chega de conversa e vamos ao episódio. Escuta Ciência. Aqui celebramos e valorizamos as incríveis contribuições da ciência brasileira para o mundo. Nesse episódio, trouxemos algumas pesquisas inovadoras, descobertas que estão moldando o futuro não apenas do Brasil, mas também do mundo. Nosso povo é criativo, é inteligente e tem muito a contribuir para a ciência. E a gente pode ganhar o mundo sem sair do Brasil. A ciência é um meio pelo qual cientistas do nosso país têm se destacado frequentemente. E muitas dessas pesquisas são realizadas nas universidades e institutos de pesquisa públicos. Sabia? Então prepare-se para se surpreender, se inspirar e se orgulhar do talento e dedicação dos nossos pesquisadores. Vamos então analisar a que tipo de balbúrdia os pesquisadores brasileiros têm se dedicado? Mas antes, eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E como uma cientista brasileira que sou, estou aqui dedicando mais um episódio do Escuta Ciência para valorizar o que é feito em nosso país. Escuta Ciência. Para iniciar essa jornada pelo Brasilzão, vamos olhar para uma notícia que vem lá da Paraíba. Professores da UFPB, que é a Universidade Federal da Paraíba, são premiados por iniciativa de inclusão na Zero Project. Na última quinta-feira, dia 22 de fevereiro, na sede das Organizações das Nações Unidas, em Viena, que é a capital da Áustria, os pesquisadores, professores e pesquisadores Tiago Maritan e Guido Lemos, do Centro de Informática da UFPB, foram agraciados com o prêmio da Zero Project, uma iniciativa da Fundação Austríaca ESSEL, dedicada à promoção dos direitos das pessoas com deficiência. O reconhecimento foi concedido pelo desenvolvimento do VLibras, um projeto da UFPB que consiste em um conjunto de aplicativos para tradução de conteúdos da língua portuguesa para a língua brasileira de sinais, Libras. O professor Guido Lemos, além de docente da universidade, é também secretário de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de João Pessoa. O VLibras, ele foi lançado em 2016 pelo Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital, LAVID, em parceria com o governo federal. E ele tem tido um impacto significativo na comunidade. Segundo o professor Tiago Maritan, coordenador do projeto, a ferramenta tem sido cada vez mais utilizada, com aproximadamente 100 mil traduções por dia e presença em mais de 120 mil sites. A premiação na Zero Project junta-se a outros reconhecimentos recebidos ao longo dos anos pelos pesquisadores, incluindo o prêmio internacional Latam Smart City Award, recebido em 2018, e o selo de tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil, recebido em 2019.
O Velibras, que recorre à inteligência artificial para realizar as traduções, está disponível gratuitamente para Android, iOS e computadores. E ele está aí para contribuir para uma comunicação mais acessível e inclusiva para as pessoas surdas. Escuta a ciência. Mudando completamente de assunto, você sabia que tem pesquisadores brasileiros buscando soluções para a contaminação da água por mercúrio no norte do país? A contaminação por mercúrio entre indígenas e Yanomami é uma triste realidade. Apesar dos esforços do governo federal em 2023 no combate ao garimpo ilegal, infelizmente sabemos que o garimpo continua forte e coloca em risco a vida dos povos originários na região amazônica. Ano passado, os impactos devastadores do garimpo ilegal em terras indígenas vieram à tona, conforme um laudo de perícia da Polícia Federal, que revelou altos níveis de contaminação por mercúrio entre os indígenas da terra Yanomami. O estudo, baseado na coleta de amostras de cabelo de 43 indígenas, destacou que 76,7% dessas pessoas vivem sob alta exposição ao metal pesado tóxico. As amostras foram coletadas na Casa de Saúde Indígena Kasai e Yanomami, na zona rural de Boa Vista, de indígenas que estavam na unidade como acompanhantes de parentes internados e que vivem em comunidades próximas a garimpos ilegais. Os resultados mostraram que os níveis de mercúrio encontrados nos cabelos dos Yanomami estavam entre 2 a 10 microgramas por grama, enquanto a Organização Mundial de Saúde estabelece que não devem ultrapassar 1 micrograma de mercúrio por grama. O mercúrio é altamente tóxico e ele é utilizado no garimpo ilegal para extrair ouro, pois é o único metal líquido a temperatura ambiente que se funde ao ouro para formar uma liga metálica. Nesse processo, depois o material é aquecido, o mercúrio evapora e o ouro se funde sozinho. O excesso de mercúrio é lançado nos rios após o processo de fusão. Esta poluição ambiental tem impactos diretos na saúde dos indígenas, que consomem também peixes contaminados. Em agosto de 2022, um estudo indicou que pescados de 3 rios estavam altamente contaminados por mercúrio usado em garimpos ilegais. Mas nem tudo é notícia ruim, olha só que legal. Tem pesquisadores brasileiros pensando em soluções que protejam os povos originários da contaminação ambiental. A professora Tereza Cristina Souza de Oliveira, da Universidade Federal do Amazonas, por exemplo, tem desenvolvido um projeto de pesquisa e extensão junto às aldeias Yanomami. O objetivo é medir os níveis de mercúrio ao longo do rio Marauiá, na região do Médio Rio Negro, no Amazonas, e implementar sistemas de tratamento de água com carvão ativado, veja só, feito a partir do caroço de açaí. Essa alternativa visa alcançar parâmetros de potabilidade e garantir água segura para as comunidades afetadas. E parece que tudo converge para a gente voltar a falar da pandemia de Covid-19. Sim, a Covid-19 persiste e, diante dos desafios da Covid longa, tem vários grupos de pesquisa brasileiros, inclusive, estudando o assunto. Afinal, a pandemia continua aí como um desafio global, mesmo após o encerramento do Decreto de Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional pela Organização Mundial da Saúde em maio de 2023. A Covid-19 ainda está entre nós e os seus desdobramentos, como, por exemplo, a síndrome pós-Covid, ou também conhecida como Covid longa, continuam a afetar as pessoas de todas as idades, inclusive aquelas pessoas que têm a infecção de maneira assintomática e também as pessoas vacinadas. Os sintomas da Covid longa são diversos e podem incluir comprometimentos do sistema imune, como disfunção e exaustão das células do sistema imune, além de afetar a microbiota intestinal, aumentando o risco de infecções por bactérias patogênicas. A Covid longa representa um desafio significativo para a saúde pública hoje, exigindo políticas abrangentes que visem reduzir o risco de exposição ao vírus. Também exige investimentos em pesquisa e especialização dos profissionais de saúde.
Ainda precisamos analisar de maneira aprofundada o papel da vacinação na redução dos sintomas relacionados à Covid longa e também sua eficácia em meio às novas variantes do vírus. A verdade é que o enfrentamento da Covid longa requer uma abordagem que leve em consideração as complexidades dessa condição e suas implicações para a saúde pública. É preciso que entendamos cada vez mais que os conhecimentos sobre os múltiplos aspectos da Covid longa hoje são muito mais do que necessários. E para isso, a ciência é a resposta. Por isso, a gente tem pelo mundo todo diversos pesquisadores se dedicando a estudar a Covid longa. Por conta dos aspectos relacionados à Covid longa, aspectos relacionados à saúde mental, que são relatados em pacientes com Covid longa, temos vários pesquisadores estudando, então, esses aspectos relacionados a essa síndrome pós-Covid. Aqui no Brasil, por exemplo, temos o grupo de pesquisa do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia Experimental da Universidade Federal do Mato Grosso, que está avaliando possíveis prejuízos na memória, bem como a incidência de traços de estresse, ansiedade e depressão nos servidores da instituição. Podem participar pessoas que foram ou não infectadas. A participação vai se dar através de um encontro, que compreenderá ali uma anamnese e a aplicação de uma pequena bateria de avaliações da memória e de traços de estresse, depressão e ansiedade. E se você, ouvinte, é servidor da UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, e está interessado em participar da pesquisa, saiba que os pesquisadores estão buscando voluntários para o estudo. Tá aí uma oportunidade de contribuir para a compreensão da Covid longa, um desdobramento grave associado a essa crise global da pandemia. E com isso chegamos ao fim desse episódio, dedicado a falar dos acontecimentos que envolvem a ciência brasileira. Espero que você tenha sentido uma inspiração e um orgulho das realizações dos nossos cientistas. A ciência continua a ser uma força motriz para o progresso e a inovação em nosso país. E é fundamental reconhecer e apoiar o trabalho árduo dos pesquisadores brasileiros. Se você gostou do episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos, parentes, colegas de trabalho. É isso! A ciência brasileira está sempre produzindo e sempre em busca de novos desafios. Valorize a ciência brasileira. Escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Escuta a ciência.